vias aéreas, algumas ficam em trato urinário, mas geralmente são bactérias que recebem local que tem mais ar, né? Bactérias gram-negativas já são um pouquinho mais seletivas, já é um pouquinho mais difícil de você manejar, são bactérias geralmente mais fortes, né? Que elas vão ficar um pouco mais escondidas em alguns sítios mais específicos, como por exemplo, trato gastrointestinal, trato respiratório pode ter também, na boca tem um monte de bactéria gram-negativa também, né? Parte respiratória pode ser que se infeccione. Então, assim, a gente tem que pensar, tentar pensar qual possa ser o principal local, qual o tipo de bactéria que está tendo naquele local. Outro tipo que eu posso pensar também são bactérias anaeróbias. Então, tem que pensar em locais que não tem oxigênio, como por exemplo, trato gastrointestinal, parte genital, né, vagina, né, na parte da vagina, não tem tanto oxigênio, são bactérias anaeróbias que vão crescer ali, né? A gente, qualquer tipo de infecção que tiver naquele local, a gente tem que pensar em cobrir esse tipo de bactéria, principalmente trato gastrointestinal, tá? Trato gastrointestinal, gram-negativa e anaeróbia realmente é o que mais tem, tá? Então, pensei qual é o sítio, pensei qual é o tipo de bactéria, gram-positivo ou negativo, e a partir disso, eu tenho que pensar quais a lista de antibiótico. Então, hoje, eu vou lançar uma lista de antibióticos, de opções que vocês têm para cada caso clínico. Olha só. Então, você vai pensar naquilo ali e vou pensar, ó, pensei aqui. Então, eu tenho essa lista aqui disponível para mim. A partir dessa lista, o que, que eu tenho que achar? Qual que eu vou escolher? Sempre eu vou começar da menor força para melhor. Menor força, quanto menor e melhor vai ser o que eu vou escolher. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui sem uma cultura direcionada, só o paciente está na minha frente. Quando eu tenho uma cultura direcionada, aí pô, fica muito mais fácil. Aí eu vou escolher mesmo o antibiótico mais simples, que tenha a melhor eficácia. Quanto mais barato e melhor, é o princípio do SUS, né? Quanto mais barato e melhor, pô, é isso que a gente vai comprar, tá bom? Então a gente tem que reduzir gastos. Então é isso aí. Então, escolhi, vi lá a lista de antibióticos. Pô, escolhi esse antibiótico aqui. O que, que eu tenho que ver depois desse antibiótico? Se o paciente tem alergia ou não tem. Se ele tiver alergia, não vou colocar. Se ele não tiver alergia, é aquele antibiótico mesmo que eu vou escolher. Opa, não é aqui não. Certo? Depois que eu vejo isso, questão da alergia, o paciente pode receber, não tem alergia ao antibiótico? Não, não tem alergia ao antibiótico. Agora eu vou ver a questão da função renal. Vocês lembram que um dos objetivos da guerra é combater o inimigo sem destruir o ambiente? Então eu preciso combater o inimigo sem fazer mal para o resto do organismo. Senão eu vou tacar lá um meropenem para todo mundo. Pô, vai destruir a bactéria? Destruiu, mas a função renal do paciente foi para o espaço. Vale a pena? Não, não vale a pena. Então, em sequência, retornando tudo, vou estimar meu tratamento. Vou estimar meu tratamento. Como assim estimar o tratamento? Vou ver qual é o sítio da infecção, o tipo de bactéria, se é gram positivo, se é negativo. Vou do menor e melhor antibiótico. Então, quanto mais simples e mais eficaz, melhor. Escolhi um antibiótico. Tenho que ver se o paciente tem alergia ou não tem alergia. Se ele tiver alergia, eu tenho que trocar o antibiótico, tenho que voltar um passo antes e ver qual a minha opção para aquele momento. E, o último de tudo, escolhi um antibiótico, tenho que ver a função renal. Muitos antibióticos eu preciso ajustar para a função renal do paciente, porque senão eu vou rebentar o rim dele. Ok? Então, vou estimar para todo paciente. Primeiro caso clínico que a gente vai conversar, olha só. Paciente, 65 anos, astenia, sonolência e inapetência há 2 dias. Evoluiu com febre, taquipneia e sudorese, certo? Foi trazido ao pronto-socorro por familiares. Quando ele chegou, os sinais vitais desse paciente estava de 76 por 55. Frequência cardíaca de 124, frequência respiratória de 23, saturando 92% em ambiente, certo? O exame físico, em mau estado geral, hipocorado, 2 cruzes e 4, bem emagrecido, taquipneico e com a pele fria e pegajosa. Tempo de enchimento capilar de 5 segundos. Cardiovascular, ritmo cardíaco regular em 3 tempos, né? Ritmo de galope, bolhas hipofonéticas. No aparelho respiratório, murmúrio vesicular presente, sem ruídos adventícios. Beleza, o que a gente está pensando nesse caso aqui? Então, o idoso, sim, 65 anos, já um idoso, apresentando inapetência, queda do estado geral, né? Olha só.
e evoluiu com febre, taquipneia e sudorese. O que a gente tem que pensar? Se eu tenho um paciente que está com hipotensão, está com taquipneia e rebaixamento de nível de consciência, é obrigatório eu pensar que o paciente está com sepse, certo? Sepse. Tá, mas sepse de onde? Sepse tem uma infecção, então eu vou estimar meu tratamento aqui. Né? Nas aulas de antibiótico, ou nas aulas de sepse, a gente viu que existe um tratamento inicial. A gente tem que colher cultura, né? Tem que iniciar a antibiótico terapia, reposição volêmica, importantíssimo, e o dosar lactato. Opa, de dosar lactato. Então, esse aqui é meu pacote. Tá, mas na parte de antibiótico terapia, eu tenho que estimar qual é o antibiótico que eu vou utilizar ali. Se eu vou estimar, primeiro do estimar é o sítio. Tá, mas qual é o sítio desse paciente? Pô, vamos tentar ver na história clínica, exame físico. Astenia, sonolência, inapetência, 2 dias, evoluiu com febre, taquipneia e sudorese. Alguma ideia de algum que possa ter o sítio desse paciente? Onde é que está a infecção? Não. Pode ser pulmonar? Pô, murmúrio vesicular presente, sem ruídos adventícios. Tá, vou diminuir essa hipótese, é menos provável que seja. Pode ser infecção de pele? Se não está escrito no estudante do caso clínico, provavelmente não é. Vou pôr outro sítio bem provável, que é ou abdominal ou urinário. Tá? Ou abdominal ou urinário. Seria mais ou menos o sítio que eu estou pensando ali. Tem alguma coisa no abdominal? Não disse nada. Urinário? Também não disse nada. Por hipótese, eu vou pensar nesses dois. Abdominal ou urinário, mas eu tenho que cobrir tudo, porque eu ainda não tenho o local do meu sítio. Eu tenho que investigar melhor, fazer melhores exames para poder ter um local do meu sítio. Certo? Tá, mas e aí? Vou começar com o quadro mais grave, que seria sepse, choque séptico. O paciente está com choque séptico. Qual antibiótico que eu devo utilizar se eu não tenho ideia de onde vem que tem a infecção? Aí vem alguns protocolos. Esse é o primeiro protocolo que eu quero apresentar para vocês. Então, você está diante de um paciente que você não tem ideia de onde é o sítio de infecção. Não tem ideia onde é que é essa infecção, mas o paciente está com todos os sinais de uma sepse, está com infecção, está grave, né? Está em choque séptico. Precisa saber qual é o antibiótico que eu vou utilizar. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, nesse caso que eu não tenho ideia de onde está vindo a infecção, é separar o paciente em 2 grupos, em 4 grupos, na verdade. São pacientes que não têm sinais de gravidade e os pacientes com sinal de gravidade, tá? Nesse caso nosso, do caso clínico aí, o paciente tem sinais de gravidade. Espero que vocês já tenham identificado. Tem hipotensão, tem investimento capilar, PFI, PH, está chocado. O paciente está em choque, certo? Então, o paciente tem sinais de gravidade? Tem sinais de gravidade, tá? Segunda coisa que eu vou analisar é se, vou acrescentar nesses 2 grupos, é se ele tem fator de risco ou não tem fator de risco. Como assim fator de risco? Se tem comorbidades, diabetes, pressão alta, se tem um câncer, se tem alguma coisa que possa agravar um DPOC, né? São fatores de risco. Ou se o paciente tem a vida que leva ele a ter esse risco. Como assim? Ter o idoso acamado, que não levanta para fazer xixi, né? Tá o tempo todo ali utilizando sonda vesical. Ele tem risco de desenvolver uma infecção urinária? Tem. Então, assim, é um fator de risco, tá? São esses 2 pontos que eu preciso pensar. Então, para sinais de gravidade, eu vou separar os grupos, com gravidade e sem gravidade. E dentro desses grupos, se tem fator de risco ou não tem fator de risco. Aí você separa em 4 grupos. Ficou fácil agora. Então, se o paciente não tem nenhum sinal de gravidade e não tem nenhum fator de risco, o que eu posso começar? Eu vou tentar cobrir grãos positivos, grãos negativos e anaeróbio. E de boa, tranquilo. Que antibiótico eu posso cobrir gram positivo e gram negativo junto? Ceftriaxona. Pô, topíssimo. O que eu posso cobrir anaeróbios? Metronidazol. Vocês lembram do metronidazol? Tá lá na linha de anterior. Então, utilizei ceftriaxona mais o metronidazol, estou cobrindo positivo, negativo e anaeróbio. Nossa, então assim, utilizar essas duas combinação dessas 2 medicações, eu vou cobrir praticamente todos. Se for um antibiótico, se for uma bactéria mais simples, mais tranquila, vai matar, vai tratar. Agora, se for mais grave, aí você vai esperar a cultura chegar e descanonar de acordo com a cultura. Tem opções a partir disso? Ah, o paciente tem alergia ao anel beta-lactâmico, pô, tá ruim. Não posso utilizar os beta-lactâmicos, não posso utilizar ceftriaxona, não posso utilizar amoxicilina, não posso. Qual a opção que eu tenho? Ciprofloxacina ou levofloxacina, mais o metronidazol.
Cipro e levo, se vocês forem lembrar, é da classe das quinolonas. Quinolonas mais o metronidazol. Quinolona pega o quê? Principalmente grãs negativos. Grãs negativos, quinolona. Ciprofloxacino ou levofloxacino. Lembrando que cipro e levo pega abdominal muito bem, pega urinário muito bem e pega também parte respiratória. Pô, então eu tô cobrindo os principais sítios que eu tava pensando? É, tô cobrindo os principais sítios que eu tô pensando. Então, se for abdominal, eu tenho um metronidazol ali que tá combatendo os meus anaeróbios. Certinho? Então eu escolhi bem. Eu não tenho ideia de onde é que tá. Vou escolher essas primeiras opções. Então isso é medicina baseada em evidências. Tem evidências de que esses antibióticos, a combinação deles, vai matar uma maior quantidade de bactérias se eu não tenho ideia de onde está vindo a infecção. Entendeu? Segundo grupo, beleza, o paciente não tem sinal de gravidade, não está em choque, mas ele tem fator de risco. E eu não tenho ideia de onde está a infecção. O que eu faço? Entra com a bombinha. Então você vai entrar com um carbapenêmico já. Estapenem ou tigeciclina são os mais recomendados. Mas você pode utilizar um meropenem da vida, né? Já viu aquela frase, não sei o que tem, taca meropenem? Vai nessa não, tá? É bom, a ideia é boa do meropenem. Mas se não, se for pensar nisso, vai tacar meropenem para todo mundo, né? Assim, mas meropenem é bom? Pô, topíssimo. Negócio que ele tem que depois você tem que ajustar pro finalzinho lá do estimar, né? Que seria a função renal. O meropenem agride os rins também, tá? Então, estima, sítio, tipo de bactéria, gram positivo ou negativo. Se eu não tenho ideia, tem que cobrir tudo, tá? Terceiro que vocês, aqui, ó, terceiro que vocês vão ver, tem que ser o menor antibiótico para o melhor, por maior. Então, estou entrando com mais de boa, mais tranquilo. Depois posso escalonar para o maior, né? Ver se o paciente tem alergia ou não tem alergia. Te dei a opção. E depois ajustar para a função renal, ok? Terceiro caso que eu não tenho ideia de paciente. Então, se o paciente agora tem sinais de gravidade, estou em choque. Se o paciente está em choque, você já tem que tentar uma coisa mais grave, mais forte. Grave, sem fatores de risco, piperacilina mais tazobactam, uma excelente combinação. Lembrando que piperacilina é um beta-lactâmico, então se o paciente tiver alergia a beta-lactâmicos, você tem que mudar a opção. Pode ir por cefepime, você pode ir por um carbapenêmico, né? Mais o metronidazol, mais ampicilina. Se eu não tenho ideia de onde está, eu posso fazer esse esquema. Lembrando que o paciente está em choque séptico agora. Tem fator de risco. Tem sinais de gravidade. O paciente está em choque. Não sei o que o paciente tem. Taca meropenem. Agora vai cair bem. Meropenem, imipenem, tá? Carbapenêmico você vai deixar se o paciente tem fatores de risco e ruim. O paciente está ruim. Então eu vou tacar deixar o carbapenêmico para esses pacientes. Certo? Então aí uma lista para vocês seguirem o raciocínio de vocês. E lembra sempre do estimar. Olha só esse caso 2 para vocês terem ideia. Tô seguindo aqui. Se tiver alguma coisa, estiver falando muito rápido, vai me mandando aí no chat que a gente dá uma pausa, volta um pouquinho. Ou então segura a dúvida aí que no final a gente resolve. Tá bom? Então vamos lá. Paciente, 42 anos, em tratamento quimioterápico para câncer de mama, apresentando prostração, tosse seca e febre não aferida há um dia, com evolução progressiva dos sintomas. O paciente chegou em irregular estado geral, cianótica febril, ou cianótica nictérica, mas estava febril, 38 graus Celsius, sonolenta e emagrecida e hipocorada. Cardiovascular normal, respiratório, murmúrio vesicular presente com sibilos em pulmão esquerdo. Né? Acho que é por isso que estava com essa tosse seca. Mas esse paciente fez um hemograma e veio com neutrófilos de 1.500. E aí, qual o diagnóstico? Essa era boa, hein? A gente podia fazer um mini teste. Qual é o diagnóstico da paciente? Então, vamos pensar. Paciente em tratamento de câncer, isso é clássico. Eu peguei casos clássicos para a gente trabalhar aqui. Então, paciente com câncer, fazendo tratamento quimioterápico, evoluiu com febre, fez um hemograma, está com neutropenia. Pô, agora ficou fácil. Neutropenia com febre, neutropenia febril. Esse é o quadro clássico da neutropenia febril. Pô, neutropenia febril chega pra gente, chega, e eu quero que vocês lembrem desse caso, porque é um dos mais perigosos, porque tem gente despreparada que não pensa nesse diagnóstico. Neutropenia febril, o paciente está imunossuprimido, está fazendo quimioterapia. Está fazendo quimioterapia,
Tá imunossuprimido, trata o trem com coisa forte. Você não vai ficar brincando, tá? Não vai ficar brincando. Por quê? Porque o paciente não tem imunidade para te ajudar, tá bom? Então, chegou o paciente com neutropenia febril, hemocultura. Ah, eu quero saber. Vou estimar, vou ver o sítio. Vou ver o sítio. Se você tiver uma ideia do sítio, ótimo, muito bom. Mas colhe hemocultura, colhe urocultura, colhe cultura de onde você estiver pensando aí, mas colhe essa cultura, tá bom? E inicie o antibiótico o quanto antes, o mais rápido possível, tá? Mas qual antibiótico vou utilizar? Coloquei um fluxograma para vocês aqui, de menor risco e maior risco do paciente evoluir mal ou não. Mas, em geral, vocês podem olhar esse fluxograma, vou ser um pouquinho mais rápido. Mas, em geral, vocês vão utilizar medicações fortes, medicações muito fortes. Como, por exemplo, cefepime, né? Cefepime, 2 gramas intravenoso de 8 em 8 horas. Já dei até a dose para vocês. Piperacilina mais tazobactam, que você pode utilizar de 8 em 8 horas ou 6 em 6 horas. Eu gosto muito do esquema de 6 em 6 horas por tazocin, né? O piperacilina mais tazobactam. Ah, outra opção que eu posso fazer também, o imipenem. Imipenem, 500 miligramas intravenoso de 6 em 6. Tem outra opção? Eu não sei o que o paciente tem. Taca meropenem. Meropenem 1 grama intravenoso de 8 em 8 horas. Tá bom? Vocês viram aí que tem antibiótico tranquilo? Não, é só bomba, só coisa forte. Cefepime, cefalosporina de quarta geração, para cobrir bem gram negativo. Piperacilina mais tazobactam, pega bem gram positivo, por medicação um pouco mais forte, pega bem gram negativo, alguns grãos negativos também. Então, tazocin também é uma boa opção. E o mipipenem, meropenem, que vai sair matando tudo que vê pela frente, né? São os carbapenêmicos, deixa eles um pouquinho de lado, utiliza com juízo, porque eles são medicações muito boas, ok? Então, neutropenia febril tem esses esquemas. Chegou para vocês, vocês estão trabalhando, está no internato, chegou esse paciente com neutropenia febril, taca coisa forte. Forte, forte, forte mesmo. Beleza? Caso 3, para a gente não delongar muito. Então, primeiro caso, o paciente já estava com choque séptico. Olha que coisa. Chega, perigoso, perigosíssimo. Segundo caso, neutropenia febril. Vamos pro terceiro caso. Então, olha só que clássico. O paciente chega com um quadro de tosse de início a 2 dias, com evolução progressiva, associada à expectoração amarelada e febre de 39 graus Celsius e prostração. Então tá tossindo, saindo catarro amarelado, com aquela coisa gostosa, né? Só a manteiga saindo. Febre de 39 graus e prostrado. Pô, até quem tá no cursinho sabe que é o diagnóstico desse paciente. Tem alguém querendo entrar? Tá. Vamos lá. Continuando o caso 3 aqui. Então, o paciente está em bom estado geral, cianótica ictérica febril, lúcido orientado tempo e espaço, cardiovascular sem alteração. Mas no respiratório estava com murmúrio rude, com crépitos bilateralmente em toda a extensão pulmonar. E aí, qual é o diagnóstico desse paciente? Pneumonia, não tenho o que dizer. Ah, existem diferenças entre pneumonia adquirida na comunidade, que é o que a gente chama de PAC, e pneumonia hospitalar, nosocomial, né? Nesse esquema que eu coloquei para vocês, é o tratamento se o paciente está em pneumonia da comunidade, tratando ambulatorialmente e tratando no hospital. E depois a pneumonia hospitalar mesmo, nosocomial. Lembrando que a diferença de pneumonia adquirida na comunidade para hospitalar é o tempo de aparecimento. Se o paciente entrou no hospital, até 48 horas surgiu a pneumonia, eu considero que isso é da comunidade, então veio de fora e trouxe para dentro. O paciente está internado, depois de 48 horas que ele iniciou os sintomas, aí eu considero isso nosocomial, então bactérias de dentro do hospital, tá colonizadas dentro do hospital, então é um pouquinho mais grave. Ok? Lembrando que para a gente tratar a pneumonia, não sei se é ambulatorialmente, não sei se eu vou internar o paciente. Nós temos um score chamado de CURB-65, muito utilizado, né? A gente analisar o nível de consciência do paciente, a ureia, a respiração e a pressão. Se tiver algum caso desse, alguém está falando aí? Opa, alguém entrando. Então, analisei o CURB-65, tive a minha pontuação, 0, 1 ambulatorialmente, deixei observação, 2 para cima eu vou internar o paciente, tá? Feito isso, é uma bactéria adquirida na comunidade, não é nosocomial.
Então, que opções eu posso utilizar para tratar a bactéria? Lembrando, os principais germes, principais bactérias que causam pneumonia na comunidade são germes grãs positivo. Então, eu estimei, então assim, eu estou na minha estimação. Sítio pulmonar, pô, isso eu sei, né? Pneumonia pulmonar. Então, infecção pulmonar. Então, sítio pulmonar. Segundo que eu tenho que fazer aqui, o tipo de bactéria. Tipo de bactéria, grãs positivos ou negativos? Se é na comunidade, grande maioria, a nossa literatura nos diz, a nossa epidemiologia nos diz que são bactérias geralmente grãs positivas. Então, Streptococcus pneumoniae, por aí vai. São geralmente grãs positivos. Grãos positivos, então eu estimei. Terceira coisa que eu vou escolher aqui, o menor e melhor. Se eu posso começar com o menor, mais tranquilo, e trata bem, vou escolher ele. Qual? Um exemplo. A amoxicilina, trata muito bem. Ah, o paciente tem alergia, o que eu posso utilizar? Azitromicina, claritromicina, que são os macrolídeos, lembram? Por isso que eu pedi para vocês pegarem no caderninho de vocês. Macrolídeos, azitromicina, claritromicina são ótimas opções para quem tem alergia a beta-lactâmicos. Né? Pô, mas e aí? O paciente tô pensando que já tem um fator de risco, já tem pneumonia de repetição, quero associar. Posso entrar com amoxicilina mais clavulanato? Posso. Excelente medicação. Pega bem gram positivo, pega bem gram negativo, pega resistentes a bactéria, pega bactérias produtoras de beta-lactamase. Nossa, que legal. Ainda posso associar uma azitromicina? Pode associar a azitromicina. Entendeu? Beleza. Tem alguma outra opção além disso? O paciente ainda tem alergia, não quero utilizar essas medicações. O que eu posso utilizar? Quinolona. Moxifloxacina ou levofloxacina, são as quinolonas respiratórias. Certo? Então, essas são as opções que eu dei para vocês tratarem paciente com pneumonia tranquilo. Ah, mas qual é a dose? A dose você vai individualizar, por isso que eu não coloquei aqui. Você pode pesquisar a dose também naturalmente ali. Sabendo qual é a medicação, agora foi. Tá bom? Pneumonia. Ah, vou precisar internar o paciente. O que eu posso fazer? Posso fazer tratamento único ou tratamento duplo. Tá? Único ou duplo. O único que eu posso fazer, beta-lactâmicos. Então, vou escolher algum beta-lactâmico. Dentro do beta-lactâmico, pô, tem diversas opções que eu posso. Posso escolher uma amoxicilina, clavulanato? Posso. Posso escolher vou lá para cefalosporina. Cefalosporina de primeira geração? Só se eu estiver pensando no gram positivo. Segunda geração, mais gram positivo. Terceira geração, já pega negativo e positivo. Então é uma opção. Terceira geração é uma opção. Quarta geração pega mais gram negativo. Se pneumonia é mais grãos positivos, não vou pensar primeiramente em quarta geração, não. Vou pensar primeira, segunda, terceira. Se eu estou internando o paciente, vou pensar no mais forte nesse caso. Ceftriaxona. Então, ceftriaxona é uma opção? É. Cefotaxima é uma opção? É. Tá bom? Mas eu posso utilizar amoxicilina clavulanato? Levofloxacino? Posso. Lembrando que essas medicações que estão nesse grupo da PAC hospitalar, você pode fazer único ou você pode fazer esquema duplo. Então, eu posso associar um levofloxacino mais uma ceftriaxona? Pode. Posso associar um beta-lactâmico mais um macrolídeo? Como assim? Uma ceftriaxona mais uma azitromicina? Pode. Um amoxicilina clavulanato mais uma azitromicina? Pode. Posso utilizar uma levofloxacina mais uma azitromicina? Pode. Então, você pode associar essas duas medicações. Não faz muito sentido você associar dois beta-lactâmicos. Tá? Então, assim, a ceftriaxona mais amoxicilina. Não faz muito sentido. Entenderam? Então, vou associar classes diferentes dentro desse grupo de que eu estou colocando aqui. Tá bom? Tá, mas e aí? Bactéria é comunidade. E agora o paciente se infectou com uma bactéria de origem hospitalar. Tá, bactéria pesada. A bactéria com bonezinho para trás, carinha de mal, carinha de bad boy, anda na garupa da moto armada, entendeu? Então, assim, é bactéria pesada, do mal. Se é bactéria do mal, eu não vou brincar. Então, vou pensar nas bactérias gram negativas, Klebsiella, Pseudomonas, são coisas pesadas, sabe? Bactéria forte. O que eu vou tratar ela? Então, eu estimei, né? Vi o sítio, pneumonia. Tipo de bactéria. Agora eu já estou pensando numa gram negativa, que é hospitalar, né? O terceiro, o menor e o melhor. Pô, agora o menor e melhor vai ser o mais forte, né? O menor e melhor vai ser o mais forte. Então, vou escolher agora
A minha medicação, uma cefalosporina de quarta geração ou carbapenems, então vai ser o cefepime ou meropenem, ertapenem, imipenem, vou escolher o meu tipo, e ver se o paciente tem alergia ou não tem. Se ele não tiver alergia, eu vou para as cefalosporinas, então eu vou escolher o meu cefepime. Se ele tem alergia a beta-lactâmica, eu vou escolher carbapenêmico, entendeu? E depois vou analisar e ajustar isso tudo para a função renal do paciente. Então, se você fizer o protocolo do estimar, qualquer antibiótico você consegue tratar e escolher o paciente. Tá bom? Então, vou ver ajustar a função renal para que eu não lasque o rim do paciente com o meu tratamento para esse tipo de infecção. Ok? Quarto caso aí, ó, vamos seguir. Não vai dar tempo, a chamada fecha, né? Então, meu quarto caso aqui, olha só. Paciente com 8 anos, quadro de odinofagia, mal-estar geral, febre intermitente, então essa febre que vai e volta de vez em quando, tosse seca e náuseas há 2 dias. Então, uma criança, né, com 8 anos de idade, chegou com esse quadro todo, tá doendo a garganta, tá passando mal, tá com vontade de vomitar, não consegue fazer nada. Aí você vê, você faz exame físico, tá normal, você abre a boca do paciente, tem 2 bolotas vermelhas com coisas brancas dentro. Aí você pensa o quê? É um morango com recheio de leite ninho? Não. Essas são as amígdalas do paciente. Lembrar que tem graus, né? Quanto maior os graus aumentando, vai de 1 a 4. Vocês vão ver isso no otorrinolaringologia, né? Tem aumentado. E se tiverem placas, colônia de bactéria ali, você vai pensar, pô, já sei o que é isso aí. É uma amidalite, cara. Uma amidalite. Muita gente tem, muito comum. E a gente tem que pensar como é que é o tratamento da amidalite. Tem gente que vê, abriu a boca do paciente, tá vermelho e com placas brancas, bezetacil na bunda. Só que, pô, dói pra caramba. Quem já tomou bezetacil sabe. Bezetacil dói pra caramba. E é uma boa opção? Tem opções melhores. A vantagem do bezetacil é que a dose única melhora. Só que, como se utiliza muito, e já se utilizou bastante a bezetacil, penicilina bezatina, as bactérias estão meio resistentes nela. Então pode ser que você dê uma injeção no paciente e não melhore. Aí você começa o tratamento com um comprimido ou xarope que seja, né? Então, pense bem nesse quesito. Não é bezetacil que vai tratar, que é a primeira opção para amidalite, tá? Não é a primeira opção. Trata, mas não é a primeira opção. O que eu posso utilizar? Medicações mais fortes, tá? Então, assim, azitromicina azitromicina ou claritromicina podem tratar? Podem, é uma opção. Amoxicilina com clavulanato é uma opção? É uma opção. Então, são as primeiras que você pode pensar. Lembrando que eu estou tratando de uma bactéria gram-positiva, um Staphylococcus aureus, Streptococcus, né, do grupo B, geralmente que dá essas amidalites. Então, são bactérias gram-positivas. Então, eu estimei, né, sítio, orofaringe, tipo de bactéria, gram-positiva, estimei. É, vou escolher o menor para o maior, para o melhor. Quais os menores que eu posso ter? Azitromicinas, né, que são os macrolídeos, amoxicilina clavulanato. Eu quero tentar uma cefalosporina. É uma opção que eu tenho? Então qual que eu vou pegar que pega gram positivo bem? Primeira e segunda geração. Primeira e segunda geração. Terceira geração? Não, só se estiver internado. Mas primeira e segunda geração pegam muito bem. Então vou escolher o menor e o melhor. Então, primeira geração de cefalosporinas, então, cefalexina, cefalotina, cefazolina, né? Qualquer um desses vai tratar muito bem uma infecção de garganta. Segunda geração, tem o Cefaclor. Cefaclor é a segunda opção. Queria que vocês colocassem um asterisco nele aí. Eu, particularmente, acho um dos melhores que tem. Disparado. Cefaclor. Que é cefalosporina de segunda geração, pega muito bem grãos positivos. E as bactérias não estão muito acostumadas com ela, entendeu? Então você vai dar um tumé, você vai dar um despertão para a bactéria. A bactéria está lá, você não está muito acostumado, tá com cefaclor. Muito boa opção para pacientes com amidalite de repetição, tá? Outra coisa que vocês podem utilizar, clindamicina, 30 miligramas via oral, vocês podem utilizar também, tá bom? Então, amidalite, você trata pensando nessas opções, né? Gram positivo, estimei, ver se o paciente tem alergia ou não tem. Se ele tiver alergia, se ele não tiver alergia, moxilina clavulanato, tá? Trata muito bem.
Aí vai para cefalosporina, cefalexina, cefaloxima, cefaclor, segunda geração, tá? Analisei se o paciente não tem alergia. Se ele tiver alergia, azitromicina, clindamicina, tá? Então, minhas opções. E depois disso, vou ajustar para a função renal. Por quê? Porque a clindamicina é uma das medicações que agride bastante os rins. Tá? Se você tiver função renal boa, vale a pena utilizar a clindamicina? Eu vou utilizar a clindamicina. Se ele não tiver, vou voltar atrás, vou para um azitromicina mesmo. Tranquilo? Então, várias opções para vocês tratarem uma amidalite aí. Caso 5, vamos lá. Paciente 19 anos, caso clássico também. 19 anos, ardência urinar e tenesmo vesical, que é aquela vontadezinha de ir ao banheiro, chega no banheiro e só não faz nada. Só fica aquela vontadezinha. Há 5 dias. E evolução progressiva nesses 5 dias. Negou outras queixas. Pô, o paciente vai no pronto-socorro porque tá com ardência na hora de fazer xixi, tênis vesical? É, coitado. Tem o direito dela de ir. Certo? Precisa de exames? Não. Pela clínica você já consegue fazer o diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Cistite, infecção de urina. Então, o paciente está com infecção de urina baixa. Aqui a gente vai separar, não sei se vocês estão lembrando, mas a gente vai separar em infecção de urina baixa e infecção de urina alta. A baixa, cistite. A alta, pielonefrite. Né? Se eu estou tratando uma infecção de urina baixa, primeira opção, segundo a FDA, as duas primeiras opções, nitrofurantoína e fosfomicina, tá? Nitrofurantoína ou fosfomicina. Nitrofurantoína, 100 miligramas, 6 em 6 horas, 5 dias, trata, essa é a primeira opção. Fosfomicina é de 3 gramas, tomou, acabou, é dose única. Só que tem muitas vezes ela não vai funcionar, tem paciente que tem resistência, às vezes não consegue tratar muito bem. Certinho? Fosfomicina. Ah, posso tratar com ciprofloxacino, levofloxacino? Isso que eu queria conversar com vocês, passar para vocês. Tá muito em desuso. A FDA já colocou lá para as últimas opções, cipro e levofloxacino para infecção de urina. Por quê? Porque usou muito. Usou demais, sabe? Você sentir uma dorzinha na hora de fazer xixi, você for na farmácia e falar assim, ih, tô com ardência na hora de fazer xixi, ele vai te dar uma ciprofloxacina, sem nem receita médica. Acontece. Né? Em muitas farmácias acontece isso, não são todos, mas muitos acontece. Né? E muitos médicos ainda estão com o pensamento de que infecção de urina é ciprofloxacino. Não é. Já tem muita resistência, resistência altíssima, se brincar mais alto que o Bactrim, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, caiu muito. Utiliza a nitrofurantoína, fosfomicina. Utiliza uma amoxicilina com clavulanato, pega muito bem. Cefalexina, se você estiver pensando que é uma gram positiva. Mas, lembrando que infecção de urina, 80% é Escherichia coli, que é uma bactéria gram-negativa. Então, escolha que cubra melhor grãs negativas. Tá bom? Nitrofurantoína, fosfomicina. Moxilina clavulanato, pega bem. Cefalexina, pega bem. Se você estiver pensando mais em grãs positivas. Ok? Depois, se não deu certo, você pode entrar com a levofloxacina, ciprofloxacina e por aí vai. O Bactrim, o sulfametoxazol mais trimetoprime, que é esse que eu coloquei no último aí, entra na recomendação, tá? Ainda está recomendado entre as primeiras opções, ali junto com a nitrofurantoína e fosfomicina. O problema é que, na nossa comunidade, no Brasil, o Bactrim também já foi muito utilizado antigamente para infecção de urina, hoje não tem tanta eficácia, não tem muito mais eficácia. Então, você vai utilizar e pode ser que o paciente não melhore, tá? Mas está na lista? Está na lista ainda. Eu particularmente uso? Não, particularmente não uso. Mas está na lista ainda, você pode utilizar. Se não, vai apresentar um caso igual a esse aí, é o caso 6. Por exemplo, clássico, ó, mulher, 45 anos, dor embaixo do ventre, dor embaixo do ventre e flancos de intensidade moderada, associada a disúria, febre, náusea e vômitos a 3 dias. Fez uso de nitrofurantoína, porque antes era cistitezinha nela. Por 5 dias, mas teve pior dos sintomas, então não deu certo. Ah, que merda. Chegou no pronto-socorro, chegou no tratamento de atendimento, irregular estado geral, com febre, sonolenta. No exame abdominal, o abdômen estava plano, depressivo, mas estava com Jordano positivo. Pô, qual o diagnóstico desse paciente? Ficou fácil. A pielonefrite. Então, tem um quadro de infecção mais alta, mais grave, tem uma pielonefrite. Como é que eu trato pielonefrite? Hospitalar, você pode tratar hospitalar. Posso tratar ambulatorialmente? Pode, em alguns casos, se não tiver fator de risco. Mas, em geral, interna paciente e trata. Tá?
interna que o paciente trata. Com qual medicação? Em geral, são bactérias gram negativo, então eu vou ter que cobrir gram negativo. Tem uma pequena porcentagem positiva? Tem, mas eu vou cobrir gram negativo. Então, quais as opções que eu pego bem gram negativo, mas também posso pegar gram positivo? Quinolonas, ou agora apareceu o cipro, apareceu o levo, apareceu. Agora são as primeiras opções, tá? Na cistite, não era a primeira opção. Agora é na pielonefrite. Olha que coisa, Luiz. Então, estimei o sítio, tipo de bactéria, principalmente grãs negativas, alguns grãos positivos, estimei, tipo de bactéria. Vou começar do melhor, menor e maior. Ou, menor e melhor. Então, maior é bom. Hein? Menor e. Ixi, Maria. Menor e melhor. Menor antibiótico, menor potência e melhor para cobrir. Posso utilizar o quê? Levo e cipro, um dos dois, posso. Ciprofloxacina? Posso. Posso associá-los? Pode associá-los. Tá? Não está dando certo, o que eu posso utilizar? Um aminoglicosídeo, então um agentamicina da vida, tá? Lembra que clindamicina aqui está errado, não é aminoglicosídeo, tá? Fora aqui. Mas eu posso utilizar clindamicina também? Posso. Uma lincosamina, tá? Não deu certo, o que eu entro? Piperacilina mais tazobactam. Lembrando que isso aqui, basicamente tudo venoso, tirando amoxicilina com clavulanato. Você pode utilizar o resto tudo intravenoso para tratamento da pielonefrite. Tá bom? Passei um pouquinho mais rápido. Acabou. Passei um pouquinho mais rápido, para a gente ver se dá tempo de não cair a chamada, tentar responder algumas perguntas desde a aula passada e dessa aula aqui. E eu vou mandar esses slides para que vocês façam um direcionamento. Ah, suspeitei que o paciente tem pielonefrite. Tá aí o tratamento para vocês. Ah, suspeitei que o paciente tem uma pneumonia. Tá aí o tratamento, só vocês consultarem, tá bom? Ah, como é que eu vou adquirindo esse conhecimento? Como é que eu vou decorando isso? Com o tempo, utilizando. Por isso que façam um material de revisão, façam uma mapinha mental. Eu, na minha época de internato, eu fiz um mapa mental que até hoje utilizo ele de vez em quando. Um mapa mental desse tamanho, assim, ó. Tudo de antibiótico. Com essas palavras-chave que eu dei na última aula de vocês. Nome dos antibióticos, a dose das medicações. Então, assim, se você fizer um mapa mental, aos poucos você vai utilizando aquilo ali, vai revisando. Já está na sua mente, na sua cabeça. Você consegue decorar todos os antibióticos, todas as opções que eu tenho para antibiótico terapia. Tá bom? E nunca deixar de se atualizar, porque isso aqui muda. Né? O tratamento muda, o protocolo muda. Você se atualizando, você vai conseguir participar o melhor tratamento para o seu paciente. Certinho? É isso. Vou finalizar aqui a minha chamada. Boa noite. Foi ótimo, Freud. Piuí! Olá. Top, top. Piuí! Gente, Tá com eu saudade tô. de nós já? A gente também tá com saudade. Saudade de você, gente. Era boas aulas, hein? O Emílio também tá na saudade, prof. Tá desolado? Emílio Tá sente não. saudade Pensa do o Chico, Chico. pensa o Chico. Do Chico também. E... Gente, vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta?